Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco estamos aguardando o profeta e apóstolo de Oscar de Honduras. Daqui a pouco ele está conosco aqui já. Aleluia. Oh, minha irmã querida, que linda que você está aqui. Que bom, glória a Deus. Minha irmã é linda. Essa aqui é Darli Azevedo Spontor, é minha irmãzinha. Amo muito ela demais. Ela está sempre conosco, sempre dando uma força. Mulher de Deus. A Sônia também. Deus a bendiga, Sônia. Sônia Elizabeth, bendiciones. Estamos daqui a pouquinho com o profeta Oscar, já está conectado conosco já. Só está aguardando a convocatória. Glória a Deus para um tempo tão precioso que estamos vivendo. Aleluia. Aleluia. Oscar, mandei para ti, mandei a solicitação, ok? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, desde a Argentina, a Vanessa está conosco desde a Argentina, glória a Deus, e tantos outros aí, se achegando, vai ser tremendo hoje, essa impartição profética que vai vir de profeta Oscar. Estou aguardando, acho que ele não está conseguindo conectar. Vamos ver. Vamos ver. Aleluia. Amém. Acho que agora sim. Não, ainda não. Mandei o convite para ele de novo. Vamos lá. Profeta Oscar. Ele está aqui conosco. Adicionar, ok. Ok. Emerson, Emerson, que saudade de você, filhão. Glória a Deus, tantas pessoas chegando aí, se achegando. Adicionei aí então o Oscar, estou aguardando o contato dele. Oscar necessita aceitar minha invitação. Oscar necessita aceitar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abaixa, por favor, meu áudio. Já estamos. Que bueno. Deixa eu apresentar meu invitado nessa manhã. Meu convidado dessa manhã é Oscar, um profeta de Deus, faz parte dos Guardiões do Muro. Ele mora na cidade, ele mora em Honduras, né? Ele tem uma unção profética, inclusive na educação, homem de Deus, e ele estará trazendo uma palavra profética para a tua vida, a palavra profética de unção sobre a tua vida. Creio que Deus vai fazer coisas poderosas. Amém, amado Oscar Rodríguez. ¿Cómo está? Bendiciones. Bien. Estoy con dos dispositivos, así que estoy tratando de definir con cuál me conecto contigo, porque estaba con el iPad y estaba con el teléfono a la vez. Qué bueno. Qué bueno. Mira, minha voz está muito alta aí. Aí, tem que abaixar um pouquinho. Minha voz. Está dando um reverb. Amém, Emerson, querido. O Glauco também está aí. Rafael. Cristiano Souza. Aleluia. Aleluia. Ahí. Glória a Deus. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ahora sí, perfecto. Te escucho maravilhosamente. Então, com vocês aí, profeta Oscar. Está apanhando um pouco aí com as câmeras. Ahora vamos a probar acá. Ahí. ¿Me escuchas? Muito bem. Ok, perfecto. Ahora sí, ya me defino con qué usaré el iPad y con qué el teléfono. Así Aleluya. que creo que vamos a colocar esto por acá. É muita tecnologia. Sí, bueno, hay que escoger. Amém. Glória a Deus. Então, aí está
Profeta Oscar, como havia dito, ele é homem de Deus, faz parte dos Guardiões de Muro. Eu conheci em Colômbia, Cartagena, um homem cheio de unção e poder, muito envolvido com a área de educação, envolvido no seu país, tem trazido uma palavra profética de acordo para nós. Eu convidei, porque senti de Deus que teria que vir uma palavra de Honduras para nós. Olha que tremendo. Agora em Brasil é 11 horas da manhã, lá em Honduras é 8 horas da manhã. Então eu agradeço desde já, ele chegou cedo, não é? E madrugou aí para a gente estar junto em nome de Jesus. Bendiciones, amado Oscar. Un gozo poder saludarte. Muchas gracias, profeta José, igualmente de parte nuestra. Las madrugadas aquí son a las 4, 5. Entonces las 8 estamos bien. Está bem. A madrugada lá é 4 e 5. Às 8 horas ele está bem. Amém. Sí. Agradecido de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Eu agradeço estar aqui compartilhando com você esse espaço. Sé que vamos a estar pausando por causa de la traducción. Eu sei que vamos estar dando um tempinho por causa da tradução. Pero confiamos que la palabra va a ser efectiva. Mas eu entendo e confio que a palavra vai ser efetiva. Me ha tomado como grata sorpresa tu invitación. Eu fiquei muito surpreso com o seu convite. Porque por muchos años hemos querido entrar a Brasil. Porque por muitos anos eu tenho tentado entrar no Brasil. Y la hemos rodeado. E temos Estuvimos em volta. Por el Foz de Iguazú. Ah, sim. Estive por el lado de la Foz do Argentina. Iguaçu, pela Argentina. Y por alguna razón como que hubo una pausa y el Espíritu sabe por qué no se nos permitió entrar en ese momento. E por alguma razão, não sei explicar, mas o Espírito Santo deu uma pausa e agora entendo que é o momento. Es interesante entender que hay cosas que podemos ver mejor cuando estamos afuera. Tem coisas que podemos entender melhor quando estamos de fora. Porque cuando estamos adentro, lo que nos rodea a veces nos absorbe. Porque quando estamos dentro, às vezes aquilo que nos rodeia, muitas vezes nos absorve. Y esa es de hecho la maravilla, la belleza de poder contar con un cuerpo de Cristo que está en todas las naciones. E isso que é maravilhoso, poder contar com pessoas, o corpo de Cristo, que está em diversas nações. Porque hay una porción, un don redentivo que cada nación tiene, que de una u otra forma es de bendición para otras naciones y para el cuerpo de Cristo en otras naciones. Há dom redentivo que outras nações, que possamos juntos, de uma nação ou outra, dom redentivo que podemos usar para abençoar essas nações. En nuestra oportunidad en Cartagena, cuando nos conocimos hace unos años atrás, una de las intervenciones que marcó nuestra experiencia allí fue el de la sanidad entre las naciones, particularmente con el Paraguay, y el papel que Argentina, que Brasil y que el Uruguay en algún momento de la historia tomaron em contra dessa nação. Sim, no momento onde estivemos lá em Cartagena, quando nos conhecemos, o que me chamou a atenção foi o tempo que a Argentina, foi um tempo onde houve uma cura entre Argentina, Paraguai e outras nações nesse tempo. E essa oportunidade serviu como um puente de reconciliação e de sanidade em las nações. Esse momento onde estivemos teve uma ponte de cura entre as nações. Y lo cierto es que en la sanidad de las naciones, donde todo hijo o hija de Dios puede ser un instrumento para ello, podremos ser facilitadores, pero la sanidad se da entre las partes involucradas. Nós podemos ser um canal de cura no meio das nações, mas as nações precisam estar envolvidas com esse tipo de unção. Y para esta mañana, para estos minutos que vamos a compartir, lo que yo percibí en mi espíritu fue compartir una palabra para la iglesia, o sea, para el cuerpo de Cristo, no solo en Brasil,
sino en las naciones por el tiempo que estamos viviendo. Esse tempo que estamos aqui, eu não vou falar somente sobre o Brasil, mas eu tenho uma palavra profética para todas as nações, por esse tempo que estamos vivendo. Y de manera muy puntual, creo que hay unas 3 o 4 cosas que quizás podamos conversar hoy. De maneira Sí. muito pontual, tenho 3 ou 4 coisas que queremos conversar hoje. La primera de ellas es el rol y la naturaleza de la iglesia para hoy. Sim, eu quero falar agora sobre os erros e a natureza da igreja para os dias de hoje. El apóstol Pablo nos habla en Efesios sobre el ser inundados por la luz en nuestro corazón para entender la esperanza a la cual Él nos llamó. O apóstolo Paulo diz que através da luz, que temos que entender a luz por qual o Senhor nos chamou. Una gloriosa herencia y una rica herencia de la que Él habla, ¿no? Uma rica herança e uma herança que ele falou. Y nos dice que a Dios le plació dejar a Cristo como cabeza de todo. Que ele disse que deixou a Cristo como cabeça de todas as coisas. Y que puso todas esas cosas bajo autoridad de Cristo y lo hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. E ele colocou Cristo como benefício para todas as igrejas, para toda a igreja. Perdão, repita-me, por favor, não ouvi. Sí, que Cristo está por encima de todo, Sim, ya sean Cristo está em gobernantes, cima de todas as coisas, é o autoridades, governante de todo, a autoridade de todo, e tudo vem abaixo dele, abaixo de Cristo. Sim. no solo en el mundo, no solo en este mundo, Sim. sino también en el que viene. Não somente nesse mundo, mas aquilo que vem. Y que pone a Cristo como autoridad de todo esto y lo hace cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Colocando Cristo para todas as coisas, isso é para benefício de toda a igreja. Y que sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. E sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Y dice que también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. E ele diz que ele vai dar a plenitude de sua parte com sua presença. Cuando comenzó esta etapa de pandemia, que arrancamos algunos en febrero, otros en marzo, Sim, quando começou essa pandemia, quando começou em fevereiro, em março, fue un tiempo de pausa obligado. foi um tempo de obrigação em pausa. Y de repente, y es mi oración, que como iglesia no hayamos perdido ese momento o ese tiempo. Mas como igreja, minha oração, não perdemos tempo na igreja. Ahora, no perder el tiempo no significa que entramos inmediatamente a activismo. A veces hay que hacer una pausa. Perder um tempo não quer dizer que entramos no ativismo, porém, apenas ficamos numa pausa, pegamos uma pausa. Y en medio de esa pausa, yo creo que el Espíritu de Dios nos confrontó con respecto a lo que verdaderamente importaba y cuál era el propósito de Dios y hasta dónde estábamos poniendo el llamado o el ministerio por encima de Dios mismo. Nesse período, o Senhor me confrontou aonde estávamos colocando nessa pausa o nosso ministério. Estávamos colocando Ele em primeiro lugar, acima de tudo mesmo. Conversé con gente, pocas, pero con algunas personas en ese tiempo, y algunas les preguntaba, ¿tú te ves sin esta actividad que ha caracterizado a tu ministerio en este tiempo? Y eso dejó a muchos pensando, al extremo que quizá algunos no se veían sin hacer eso. Nesse tempo, eu parei para entender qual é o tempo específico para o meu chamado. E muitos agora não entenderam muito bem isso. Porque inconscientemente establecimos como un sinónimo la actividad del ministerio con el propósito de Dios y lo que Dios demandaba de nosotros. Sim, fizemos um sinônimo do propósito do nosso ministério e aquilo que Deus estava mandando para nós.
Pero creo que este era el tiempo donde Dios nos estaba queriendo confrontar y que la voz del Espíritu pudiese traer discernimiento para diferenciar lo uno de lo otro. La Isso, actividad del ministerio no es necesariamente el propósito de Dios en un momento determinado. esse foi um tempo que o Senhor foi crucial de nos mostrar efetivamente qual era o motivo, o momento certo do nosso ministério. Entendemos que o chamado não era crucial, perdão, o chamado é crucial, mas isso nós precisamos entender exatamente o que Deus quer para o nosso chamado nesse tempo. A raíz de eso, cuando muchos estaban de repente exponiendo en este primer tiempo, exponiendo ideas, exponiendo de repente lo que estaban recibiendo. Muitos estavam expondo ideia nesse tempo, estavam expondo ideia e aquilo que estava recebendo, falando aquilo que estava recebendo. Otros nos encontrábamos extrañamente en un tiempo de silencio. Nós, estranhamente, ficamos um período de silêncio. Ahora, silencio no es sinónimo de ausencia. Son dos Silêncio cosas não é diferentes. sinônimo de ausência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entonces creo que lo que el Espíritu nos está llamando en este tiempo es a estar debidamente posicionados para primeramente ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Então, No a hacer, sino a ser. Perdóname. O Espírito está nos direcionando exatamente para sermos exatamente aquilo que Ele quer que sejamos. Y esto es algo que nos cuesta a veces, diferenciar entre ser y hacer. Isso nos diferencia entre ser e fazer. Aquilo que isso nos diferencia. El fazer suena más fácil en portugués porque lleva esa F, ¿no? É verdade. Fazer é mais fácil, porque vai ser fenomenal. Pero luego ese tiempo también pasa. Esse tempo também passa. No hemos sido llamados a un silencio perenne o eterno. Não, não Cumple un somos propósito. chamados para ser quietos, silenciosos eternamente, mas sim por um propósito. Lo que me lleva al segundo y tercer punto de lo que quería conversar hoy. O que me leva ao segundo e ao terceiro ponto daquilo que eu quero falar hoje. Y otra de esas cosas es el tiempo o los tiempos que estamos viviendo. O tempo que estamos vivendo. Isso nos fala muito sobre o tempo que estamos vivendo. Mateo nos habla de esos últimos tiempos en Mateo 24. Em Mateus 24 nos fala sobre esses últimos tempos. Aún nos habla de que se van a levantar falsos profetas inclusive. Inclusive fala que vai se levantar nesse tempo falsos profetas. Que el amor se va a enfriar por E o causa amor de la de maldad. muitos se esfriarão por causa da maldade. Pero nos dice que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Mas também diz que aquele que perseverar, sim, esse será salvo. La pregunta es, ¿en qué tenemos que perseverar? Então, a pergunta é, no que temos que perseverar? Y aquí es donde tendremos que tener claro lo anterior, entre ser y hacer. Então, aqui entendemos claro, no interior, o que é ser e fazer. Yo estoy convencido que el Espíritu nos está llevando a las puertas de un avivamiento sin precedentes. Eu estou convicto que Deus está nos levando para um tempo de avivamento sem precedente. Y ese avivamiento tendrá las marcas indubitables que han venido teniendo los avivamientos a lo largo de la historia. E esse avivamento vai ter as marcas que ao longo da história vem se alongando, vem se colocando ao longo da história. Vai ser tremendo, tremendo isso. Y eso me lleva al cuarto punto que quiero hablar hoy en conjunto con este anterior. E isso me leva ao quarto ponto que quero estar em conjunto com o ponto anterior. Y tiene que ver con los vinos. Vino nuevo, vino añejo y vino viejo. Tem a ver com os vinhos novos, vinhos velhos e vinhos novos. Pero hay una diferencia entre el vino viejo y el vino añejo. Añejo, ¿de qué? Añejo es el que se pudo contener en la vasija y que ahora sabe mejor. Es el vino añejado. Sim. O que dá para entender agora é, vamos entender sobre o vinho novo e o vinho que está concentrado, o vinho novo.
Hay un vino que se conserva y el vino que se conserva es el vino añejo. O vinho que está conservado é o vinho anejo. Esse é o vinho novo. Bien. El vino añejo es distinto al vino nuevo. O vinho anejo, o vinho concentrado, é diferente do vinho novo. Ok. El vino nuevo tiene que ver con una nueva ola de Dios, de algo que Él quiere hacer para un tiempo determinado. Muito bom, muito bom. O vinho novo tem a ver com um novo tempo de Deus para um tempo determinado. Um vinho novo, uma unção nova para o tempo determinado. O vinho anejo tem algo a ver de concentração. Muchas veces, cuando tú abres el vino nuevo, Muitas vezes, quando abrimos o vinho novo lo dejas servido, e vamos servi-lo, serve, lo dejas allí, deixa ali, funciona por un tiempo, funciona por um tempo, pero después de que se ha oxigenado mucho, mas depois de muito oxigênio, se vuelve vinagre ele vai se transformar em vinagre. y se vuelve viejo. Isso se torna velho. Pero el vino que está conservado, el añejo, Em vinho conservado, añejo, vinho tiene conservado, mucho tiempo de estar allí, pode ficar muito tempo ali, pero se ha conservado porque es fundamental. porque ele está conservado por causa dos fundamentos. Entonces, hay cosas que como iglesia necesitamos entender para este tiempo. Há coisas como igreja precisamos entender para este tempo. Y tiene que ver con que no vamos a lograr pasar esta temporada solo con vino nuevo. E tem a ver que nós não vamos só conseguir passar nessa temporada somente com vinhos novos. Hay un vino añejo que sigue siendo fundamental. Há um vinho anejo que precisa ser... Fundamento. há um vinho concentrado que precisa colocar fundamentos, perdão. Entonces, hoy día no es muy común en las olas de vino nuevo oír hablar de oración, de santidad, de consagración, de ayunos. É verdade, é verdade. Então, não é muito comum, quando se fala de vinho novo, falar de consagração, de jejum, de oração, sobre o vinho novo. El vino nuevo es necesario, O vinho novo é necessário, pero debe ir complementado. porém, precisa ser complementado. En otras palabras, el avivamiento Em outras palavras, o avivamento se irá produciendo vai vir produzindo por el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, donde encuentre aonde espacios, encontra. Ele vai ir aonde encontra espaços, espacios para vino añejo y espacios para vino nuevo. espaços para vinho concentrado, conservado e espaços para vinho novo. Y Vai se fazer juntan. vamos fazer um juntamento. Si solo estamos operando en vinos nuevos, se puede volver muy emotivo, muy emocional, muy temporal. Se nos envolvermos só com o vinho novo, ficaremos muito emotivo, muito temporal, muito passageiro. La era pentecostal en el desarrollo de la iglesia trajo vino nuevo. O tempo pentecostal, a era pentecostal na igreja trouxe o vinho novo. Pero hubo un elemento que de repente era más emocional, que perdió su vigencia con el tiempo porque era algo nuevo. Pero hay otra parte que era fundamental y el Espíritu Santo operando sigue siendo fundamento y vino añejo. Aquilo que vinha no vinho novo, uma certa parte parou-se no meio do tempo. Mas o vinho concentrado, o vinho que estava alinhado, isso não se perdeu a esse novo tempo. Los convertidos, la salvación, A salvação, la restitución, a restituição, la santidad, a santidade, todas esas deben seguir siendo evidentes. isso deve seguir sempre na evidência. La llenura del Espíritu Santo, No ser cheio do Espírito Santo.
no ser enchimento do Espírito dirigido por Santo, el Espíritu Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, escuchar la voz de Dios y seguir su instrucción. escutar a voz de Deus e seguir a sua instrução. Todo eso va a ser necesario para este avivamiento. Tudo isso será necessário para esse avivamento. Y muchas de estas cosas E muitas dessas son coisas, añejas. são fundamentos, são duradouras. Así es. Y a la nueva generación de olas de vinos nuevos, a veces no le gusta escuchar esto. E as novas ondas dos vinhos novos, às vezes não gostam muito de ouvir isso, Porque creen que es vino viejo, porque creem que é vinho velho, pero es un vino añejo. porém é um vinho concentrado, um vinho anejo. La iglesia madura entenderá que estas dos cosas son necesarias. A igreja madura vai entender que essas coisas são necessárias. Lo nuevo O y lo novo añejo. e o concentrado. Cuando solo estamos en lo nuevo, Quando só estamos no vinho novo, entonces inconscientemente tendemos a criticar lo anterior, pudiendo ser algo añejo y válido porque creemos que es viejo. estando no vinho novo, muitas vezes desfazemos do vinho velho, achando que é velho, porém pode ser alguma coisa concentrada ali. Es por eso que cuando normalmente estamos esperando una palabra profética para una nación, Por isso que muitas vezes quando estamos esperando uma palavra profética para uma nação, estamos esperando vino nuevo nada más. estamos esperando vinho novo e nada mais. Pero cuando viene una palabra para recordarte el fundamento Mas quando vem uma palavra para recordar o fundamento, y que debo de recordar esta mañana, e que vamos voltar a recordar essa manhã, que es parte de la función profética. que faz parte da função profética. La voz profética siempre te lleva a Dios, A voz profética sempre te leva a Deus. no a la dependencia del vaso profético, Não é independente do vaso profético, sino a Él. senão a Ele. No emociona mucho, Não emociona muito, pero es necesario. mas é muito necessário. En este tiempo que estamos viviendo, É neste tempo que estamos vivendo. la iglesia necesita recuperar esa identidad. A igreja necessita recuperar essa identidade. Dios siempre operó en el campo de lo visible y de lo invisible. Deus sempre operou no campo do visível e do invisível. La gente necesita ver para creer muchas veces. As pessoas muitas vezes precisam ver para crer. Y esa parte visible E essa es parte, evidencia. essa parte visível é a evidência. Pero entendemos que obedece a lo que sucedió en lo invisible. Porém, entendemos que isso aconteceu no invisível. Ahora, para Dios estas dos cosas operan de una forma muy concertada, de una forma muy natural, muy fluida. Para Deus, essas duas formas, o invisível, é de uma forma muito natural, muito tranquila, muito fácil. Porque todo lo que se ve vino de lo que no se ve. Porque tudo aquilo que se vê, veio daquilo que não se vê. Entonces están conectadas. Então, ambas estão conectadas. En cierta forma, podríamos decir que todo lo natural es producto de lo sobrenatural. Então, desta forma, podemos dizer que tudo que é natural é produto de algo sobrenatural. Cuando lo logramos ver de esta manera, Quando cambia entendemos ver nuestra dessa óptica. maneira, muda completamente a nossa ótica. No estoy hablando de misticismo, no, Não estamos falando de misticismo, não. no, sino de entender el diseño de cómo Dios opera. Mas senão a entender o desenho de como Deus opera. Creo que Dios nos está llamando a volver a ciertos rudimentos en este tiempo. Eu entendo que Deus está voltando, nos fazendo voltar alguns rudimentos nesse tempo.
hay una línea fina que penetró en la iglesia a través de un pensamiento, vamos a decirlo, humanista. Há uma linha muito fina com o que entrou na igreja, que é o pensamento humanista. De tal manera que la voz de la iglesia se fue anestesiando. Que de tal maneira, é verdade, que a voz da igreja foi se anestesiando. Poco a poco, sin darnos cuenta, Pouco a pouco, sem percebermos, nos confinamos no solo físicamente, sino que a veces espiritualmente. nós ficamos confinados não só fisicamente, mas sim espiritualmente. Discernir. No Porque que temos vamos a discernir. salir necesariamente a la calle de una forma violenta, sin las mascarillas y revolucionariamente en contra de la ley y el orden. No, no, no necesariamente. Não, não, o que ele está dizendo é que não vamos sair de repente no meio das ruas sem a nossa máscara e sair desordenadamente. Não é isso que ele está dizendo. Pero sí discernir que no podemos estar bajo una potestad de temor porque nos gobierna. Mas sim, temos que discernir que nós não estamos debaixo de uma potestade de medo que nos governa. El mundo está temiendo en este tiempo, O mundo está com medo neste tempo. pero la iglesia debe ser luz Mas veja, a igreja precisa ser luz. y debe ser la manifestación del amor, E a igreja deve ser a manifestação de amor. porque el verdadero amor que es Cristo Porque o verdadeiro amor de Cristo echa fuera el temor. lança fora todo medo. Eso va a requerir algún tipo de exposición. Isso vai requerer algum tipo de exposição. Y esa es la que usualmente nos causa cierta inquietud o temor. É isso que nos causa efetivamente uma inquietação e um temor. Yo creo que los jóvenes van a tener un papel predominante en esta etapa. Eu creio que os jovens terão um papel excepcional nessa etapa. Particularmente aquellos que están ya operando o funcionando en el ejercicio de sus profesiones. Particularmente aqueles que já estão exercendo no exercício de suas profissões. Y que posiblemente no están casados aún. E que alguns ainda devem estar até solteiros. De hecho, ahora les gusta casarse mayores. Até querem que casar um pouco mais velho. Pero Dios los va a usar. Mas espera, Deus vai te usar. Los que están en las áreas de salud, Os que estão nas áreas da saúde, de auxilio, de ayuda a la comunidad. aqueles que estão envolvidos com auxílio e ajuda na humanidade, na comunidade. Porque aún hay impedimentos y barreras físicas que nos impiden llegar a ciertos lugares. Porque hoje há um impedimento físico que nos impede em chegar em determinados lugares. Pero muchos de ellos van a poder llegar. Mas muitos destes vão poder chegar. Y cuando estén allí, E quando chegar ali, tendrán que estar claros que no están allí como un paramédico, como un médico, como un enfermero, como un auxiliar. Están allí como una voz profética para despertar y sanar la tierra. e quando chegar ali, não estão ali como um paramédico, como um enfermeiro, não, nada disso. Estão ali como uma voz profética, que estão ali para sarar e curar a terra. No quiere decir que no va a desarrollar físicamente su función, Não quer dizer que não vai desenvolver completamente a sua função, pero entender que el valor que porta va más allá que sus conocimientos profesionales. mas é entender que o valor que você porta vai muito mais adiante dos seus conhecimentos profissionais. Ahora, si nosotros comparáramos la historia con lo que sucedía 100 años atrás, Se nós compararmos a história, o que acontecia há 100 anos atrás, la iglesia salía a los lugares de alto riesgo. a igreja já saía nos lugares de alto risco. Y de eso tenemos en todas nuestras naciones en América Latina. Isso temos em todas as nossas nações na América Latina. Y la pregunta es, ¿estaremos dispuestos? E a pergunta é, nós estamos dispostos?
En el mundo tendréis aflicción, era una de las cosas que el Espíritu ponía en mi corazón ese tiempo, pero confiad, yo he vencido al mundo. No mundo teremos aflições, mas entenda que eu venci o mundo. Ahora, el mundo tiene que ver con cosmos, tiene que ver con no solo el lugar físico de la Tierra, sino con ámbitos de pensamiento. O mundo não tem a ver só com algo físico, o mundo é cósmico, é algo grande, não tem a ver só com algo físico, mas tem a ver muito com mentalidade, mente. Áreas de pensamiento donde la iglesia tiene que penetrar. Áreas de pensamento aonde a igreja precisa e tem que penetrar. Es como que Dios nos está trayendo en balance algunas cosas en este tiempo. É como que se Deus estivesse nos colocando em balança neste tempo. Entendimos que teníamos que preparar jóvenes para el gobierno, para la política, para distintas áreas. Entendemos que precisamos preparar jovens para governo, para política ou diversas áreas. Pero eso no invalidó a aquellos que Dios llamó para el ministerio. Mas isso não invalida, nunca invalidou aqueles a qual Deus chamou para o ministério. Entonces, vino nuevo y vino añejo van Então, juntos. o vinho novo e o vinho concentrado andam juntos. Porque hoy día, cada vez menos, tú escuchas a alguien que dice, yo quiero servir a Dios y quiero que ese sea mi quehacer en la vida. Muito menos hoje, estamos escutando com muito menos como escutávamos antes. Eu quero servir a Deus em primeiro lugar na minha vida. Sino que estamos pensando en qué maestría vamos a sacar, qué doctorado vamos a tener, en qué lugar de influencia vamos a estar colocados, naturalmente hablando. Mas, naturalmente falando, começamos a ver onde eu vou estudar, vou fazer mestrado aonde, vou fazer que tipo de faculdade e vamos parar aonde. Porque nos fuimos a los extremos. Porque nós vemos os dois extremos. Cuando entró un vino nuevo de ubicación en los lugares de influencia, Quando veio vinho novo, veio uns convites para lugares de influência. inconscientemente E inconscientemente fuimos haciendo a un lado fomos buscando um lado. la idea de que alguien podría decir yo quiero servir a Dios y quiero que ese sea el centro de lo que quiero desarrollar en la vida. E isso é um lado que pessoas dizendo assim, eu quero que o Senhor seja o centro, e eu quero desenvolver isso na minha vida. Y nos toca mucho ver a jóvenes en nuestra práctica profesional, ¿no? En educación. Nos toca muito ver jovens, na minha prática vocacional, no meio da educação, isso é normal ver muitos jovens, mas não toca muito. Cada vez menos. Cada vez Cada menos. vez menos, cada vez menos. Alguien que diga, yo quiero ser pastor y servir a Dios. Cada vez menos eu vejo que alguém quer dizer assim, eu quero ser um pastor, eu quero viver disso. No, quiero ser ingeniero bioquímico, quiero Quero ser ser médico, ingeniero. quero ser médico, engenheiro. Y eso no está mal. Não, isso não está mal. Pero hay gente que Dios está llamando específicamente para sí. Porém, há pessoas a qual Deus está chamando excepcionalmente para si. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto es E a nossa experiência que eu tenho visto é que gente con un llamado de oficio, gente com um chamado de ofício, sensibles en el espíritu, sensíveis no espírito, cuando entran al mundo de una preparación para un oficio natural, quando entra para o mundo, para uma preparação, para um ofício natural, no logran manejar las corrientes contrarias que alan en direcciones opuestas. não consegue quebrar as correntes que puxam em direções opostas. Entonces, ¿qué tiempo este para poder ser sensibles y decir, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo quieres ¿qué trabajar tiempo con es este? nosotros?
como é tempo é esse, Senhor, que eu vou discernir o que fazer e como trabalhar com as pessoas? ¿Lo podemos hacer a través de una profesión? Por supuesto. Podemos fazer por trás de uma profissão? Claro que sim. ¿Pero eso ha invalidado que los llamados de oficio siguen vigentes? De ninguna manera. Isso não invalida que chegamos aos ofícios que estudamos de maneira alguma. De igual manera creo que en naciones como Brasil, donde el movimiento de misiones y evangelismo fue muy fuerte, De maneira que entendo que no Brasil houve um tempo muito forte de missões e evangelismo. Dios quiere seguir rescatando lo que Él puso allí. Deus quer seguir resgatando o que Ele colocou sobre essa nação. El movimiento misionológico y evangelístico será necesario en este tiempo. O envolvimento missionário é muito importante, e evangelístico é muito importante para este novo tempo. Estos tiempos, estos meses de confinamiento nos hicieron ver a muchos Esses novos tempos, esses tempos de confinamento, conseguimos ver muitas coisas. nos dimos cuenta que muchos teníamos que estar encerrados no importando cuántos títulos teníamos. Nós demos conta que todos temos que estar fechados, não levando em conta todos os títulos que temos. Pero la gente que tenía que limpiar la ciudad sí tenía que salir. Mas as pessoas, os lixeiros, que tinham que limpar a cidade, tinham que sair. Ellos eran indispensables Esses eram indispensáveis. y nosotros, al E parecer, nós, no. E com todos os títulos que temos, parece que não. Y eso nos confronta. Isso nos confronta. Y yo creo que la pregunta que la iglesia debe hacerse para este tiempo E eu creio que a pergunta que a igreja deve fazer para este tempo es, Señor, ¿estamos siendo nosotros indispensables para nuestra ciudad y para nuestra nación? Senhor, estamos sendo indispensáveis para a nossa cidade e para a nossa nação. El que entiende que es indispensable para el propósito, y no quiero decir que Dios no lo puede hacer sin él o sin ella, sino en el sentido de que sí, Dios requiere de tu participación para lo que Él quiere hacer. Si no lo hace contigo, lo hará con alguien más. Pero entender nuestra función. Nós precisamos entender a funcionalidade da igreja. Isso não quer dizer que o Senhor precisa ou não precisa da igreja, mas temos que entender que nós somos indispensáveis para ser usados por Deus nesse novo tempo. Y entonces, si yo me quedo encerrado, si yo me quedo enclaustrado, no denota entonces que verdaderamente mi ciudad y mi nación me necesitan. Se eu permaneço enclausurado, se eu permaneço preso, eu não vou entender exatamente o que a minha nação necessita. Y aquí es donde quiero llegar al punto final que tenía para compartirlo. É aqui onde eu quero chegar, ao ponto final, onde eu queria compartilhar com você. Jesús decía, tenían que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Jesus dizia que temos que ser um sem deixar de ser outro. Y este es un tiempo donde yo creo que Dios nos está llamando precisamente a eso. Eu creio que esse é um tempo onde Deus está nos chamando exatamente para isso. Nos está llamando a saber combinar y a saber hacer los maridajes del vino nuevo y el añejo. Ele está nos ensinando a conduzir isso, a trabalhar no vinho novo e o vinho concentrado, vinho añejo. Si estamos dispuestos a ser confrontados, Se estamos dispostos a sermos confrontados, a salir de nuestras propias ideas y opiniones, se arrancarmos as nossas próprias ideias e opiniões, yo creo que Dios va a hacer algo poderoso entonces con su iglesia. eu creio então que Deus vai fazer algo poderosíssimo no meio da sua igreja. Habrá un componente visible, Haverá um componente visível, pero también habrá un componente invisible. porém também haverá um componente invisível. Y tenemos que estar entendidos E temos que estar entendendo cuál es nuestro rol qual é a nosso lado en funcionar en los ámbitos visibles e invisibles.
Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa vontade de nos envolver com o invisível ou visível? Yo creo que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Eu creio que aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. Y los que podemos asirnos de su palabra, E aqueles que podemos pegar a sua palavra declarar esa palabra e declarar essa palavra y caminar sobre ella, e caminhar sobre ela, vamos a ver el resultado, el fruto de esa palabra. nós vamos ver o resultado, os frutos desta palavra. Esta mañana Esta manhã, no traje una palabra não trouxe uma de palavra mucha emoción, de mucha de muita- emoción, graças a Deus, de muitas emoções. pero sí creo que es una palabra necesaria, Mas eu creio que é uma palavra necessária. Assim é. porque la iglesia tiene que estar clara a qué ha sido llamada y quién es. Porque a igreja tem que ter claro o que ela foi chamada e aquilo, o que ela é, o que ela representa. Muchos vamos a experimentar quebrantos que quizás no experimentamos en hace mucho tiempo. Muitos vão experimentar quebrantamento que talvez não recebemos por muito tempo, que não havíamos por muito tempo recebido. No me refiero necesariamente a pasar un mal tiempo, Não estou me referindo a passar mau tempo, não é isso. sino a volvernos más sensibles al Espíritu Santo. Mas voltarmos a ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Poder sentir y percibir lo que Dios siente y percibe por la tierra. Poder sentir e perceber aquilo que Deus sente por toda a terra. Tenemos que amar lo que Dios ama. Temos que amar aquilo que Deus ama. Sin eso no podremos involucrarnos activamente en el plan y propósito de Dios. Sem isso, não podemos desenvolver os planos e os propósitos que Deus tem. Mi oración Minha oração es que podamos ser sensibles a su voz. é que possamos ser sensíveis à sua voz. Y Él nos llevará a toda verdad. E Ele nos levará a toda a verdade. Y en su verdad E a sua verdade, somos hechos libres. e na sua verdade, aonde nos faz livres. Así que Brasil y las naciones Así que donde Brasil- este mensaje llegue, E nações onde essa mensagem chegar, si permanecemos en Él, se permanecemos nele, en su palabra, em sua palavra, si llegamos a esa verdad y la conocemos, se chegarmos a essa verdade e a conheçamos, experimentaremos su libertad. vamos experimentar a sua total liberdade. Creo que somos agentes de libertad en este tiempo, Eu creio que somos agentes de libertação para esse tempo. pero comienza con nosotros. Porém, começa conosco. Yo te invito Eu te convido a que pasemos voluntariamente un tamizaje, que passamos voluntariamente un tamizaje, es como cuando pasas un filtro. sim. Te convido a fazermos novamente filtro, uma tramejagem, filtro, Porque entonces estaremos listos para hacer lo que Dios quiere. filtrarmos exatamente aquilo que Deus quer. Por isso, aí nós estaremos prontos para aquilo que Deus quer. Amén. Amém? Eso es lo que tengo para ustedes esta mañana, mi estimado amigo. Amém. Eu recebo, Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. com muito gusto, recebo e creio que é uma palavra muito sensível, muito poderosa, específica, de que estamos aguardando exatamente isso. O Senhor te use poderosamente. Creio que há essa maestro de Deus, e profeta maestro, que todos temos algo específico. Você tem profeta maestro. Isso é muito importante. Por isso que a parte de Deus me impulsionou a invitar-te para esse novo tempo para nós.
E vamos ter mais coisas. E quero que esteja conosco aqui em Brasil, em nome de Jesus. Quero que esteja conosco em São Paulo. Eu quero orar. Eu vou orar em português. Perdona-me. Bien, bien. Amém. Senhor, nós recebemos essa palavra de impartição, essa palavra, Senhor, de um mestre profético, que traz hoje uma consciência para a igreja, para discernirmos exatamente se somos somente um vinho novo ou somos um vinho concentrado, onde mantemos as conservas que Deus tem como propósito de Deus para esse novo tempo. Senhor, eu quero abençoar a vida do profeta e apóstolo Oscar, declaro a unção do Senhor sobre esta terra. E, Senhor, nós recebemos aqui no Brasil, em toda a América do Sul, essa impartição profética, chamando a intenção, chamando a um novo tempo para a igreja, de sairmos e efetivamente fazermos aquilo que somos chamados. Te louvamos, te bendizemos em nome santo poderoso de Jesus. Amém? E amém. Amém. Amados, continua aí, amados. Espera um pouquinho. Estamos aqui com várias pessoas. Glória a Deus, tantas pessoas aqui. A Ivone e tantos outros pastores. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Declara a unção de Deus sobre cada um de vocês. Muito obrigado por estarem conosco aqui nesse tempo tão precioso. O profeta Oscar vai voltar mais vezes. Eu gostei muito de poder revê-lo. Faz mais uns 5 anos. 5 anos que não havíamos falado, não? Sim, mais ou menos 5. Mais ou menos isso. E estamos aí firme. Ele é envolvido com a educação do país, de Honduras. Está envolvido com as coisas. E eu fico muito feliz. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, graças por tu carinho. Graças a ti. Te extraño demasiado. Muito gosto por estar juntos. Obrigado a vocês, hermanos da Argentina, hermanos de Ecuador. Ay, qué bueno. Hermanos de Argentina, hermanos de Ecuador, hermanos de Chile. Chile, bendiciones. Hermanos de Chile y tantos otros. Sonia, bendiciones, Argentina. Gloria al Señor. Muchas gracias por tu vida, muchas gracias por cada uno de ustedes que estão aqui conosco, graças. E vocês que estão de São Paulo, Brasil, muito obrigado. Sexta-feira, em viernes, estaremos com o profeta Paulo Pedro, aqui do Brasil, vai estar comigo nessa sala profética, nesse tempo profético, um tempo de impartição profética. Muito obrigado, bendiciones, até mais, bendiciones, glória ao Senhor, tchau, tchau. Chao, chao.